Na verdade, eu me tornei organizada a partir dos 12 anos, quando eu ganhei um quarto. Foi aí que eu consegui valorizar a organização. Eu tinha um espaço que era só meu e eu podia usufruir dos benefícios dessa organização, desse cantinho que era meu quarto. Depois disso, adolescente, eu comecei a trabalhar em banco aos 16 anos de idade. Eu trabalhei por 18 anos em banco. Chegou um momento em que eu me tornei mãe de 2 crianças, e aí então via meus filhos poucas horas. Eu deixava na escola às 7 horas da manhã, buscava às 7 horas da noite, e eu achava que isso não estava bom. Aliado a isso, a minha vivência em banco, mais relacionada à área de vendas, e a pressão toda que existe trabalhando em banco, fez com que eu pensasse no que eu realmente gostaria de fazer. Então, por volta dos 40 anos de idade, eu comecei a pensar no que me deixaria feliz. Fui olhar para dentro de mim, olhei algumas características que eu tinha, entre elas essa de organização, e achei que podia fazer bem para as outras pessoas, podia juntar essas duas coisas, a minha alegria e a alegria das pessoas. Foi quando eu comecei a pensar em fazer alguma coisa relacionada à organização, mas eu ainda não sabia muito bem o que era. Uma amiga me deu a palavra e com ela o mundo, na verdade, se abriu. Comecei a fazer cursos na área. E aí eu descobri exatamente que eu podia ser muito, muito feliz fazendo o que eu gostava, ganhando e fazendo o que eu gostava. A minha casa funciona como laboratório de organização de algumas formas. Por exemplo, eu adquiro algumas coisas, por exemplo, potes, prateleiras montáveis, e ponho em teste na minha casa para saber se realmente funcionam. Testo fornecedores, testo prazo de entrega também com isso, faço compras de diversas formas, quer dizer, eu faço como se eu estivesse realmente trabalhando para um cliente. A minha casa funciona também como um laboratório de organização em termos de rotina. Nós não temos faxineira nem empregada já há algum tempo, optamos por ficar assim inicialmente e depois, em função de estarmos dando conta, isso se prolongou. Mas na realidade eu tenho uma parte dessa rotina, cada um dos meus 2 filhos assumiram partes dessa rotina, por exemplo, eles têm atividades para fazer às terças e quintas. O meu marido colabora com uma parte, enfim, nós somos um grupo, uma família que trabalha unida, e então a gente criou mesmo essa rede de apoio mútuo e a gente faz tudo funcionar através dessa rotina bem desenhada. Na prática, esse também é um dos trabalhos que eu faço, organização de rotinas, então também dessa forma a minha casa é um laboratório de organização. Não dá para a gente dizer, por exemplo, que as coisas vão permanecer organizadas se você não tiver alguns costumes, na verdade hábitos. Você precisa ter alguns hábitos. Tirei do lugar, vou colocar. Tirei agora, não posso demorar muito tempo para devolver. Quer dizer, tem uma questão de tempo e de devolver para o espaço. Essa aqui, na verdade, é a rotina, é o hábito, é algo que você tem que desenvolver. O objeto não volta sozinho para o lugar. Então eu vou embora e a organização tem que se manter com as pessoas da casa. Se mantém quando, número 1, ela quer, e quando ela faz aquilo sim, uma rotina, um hábito, algo que se repita. Aqui em casa, todas as vezes em que o meu marido chegava da rua, ele colocava, por exemplo, chave num lugar, o óculos em outro, a carteira em outro. E na hora em que ele precisava resgatar essas coisas, aonde está minha chave? Aonde está minha carteira? Quer dizer, na realidade elas não precisam ter necessariamente um lugar, mas é muito bom quando você tem esse lugar e que isso facilite a sua vida, porque a organização só faz sentido se ela te ajudar, se ela facilitar. Ninguém é capaz de ficar ocupando esse espaço de memória com esse tipo de coisa, quer dizer, essa também é uma economia, né? A gente tem que de vez em quando fazer um download, né? Quer dizer, descarregar onde está. Na verdade, eu já sei, está ali. Principalmente as coisas que estão o tempo inteiro com a gente, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. A organização está dentro de mim, ela não é algo que eu isole de acordo com o ambiente, ela está na minha casa como ela está na casa do cliente. O que acontece é que é conhecimento.
organização tem muito de conhecimento. Então, tem práticas que nascem na minha casa e que podem ser aplicadas na casa do cliente. Elas não são regras, até porque cada pessoa e cada ambiente é um. Mas tem coisas que acontecem na minha casa e que podem sim ser aplicadas em determinados ambientes. Assim como tem coisas que nascem na minha prática do cliente que eu posso trazer para minha casa. Quer dizer, é o diálogo, é essa conversa mesmo entre a realidade, entre a teoria, entre as diversas realidades, na verdade, é que faz com que a organização na minha casa seja um laboratório, mas em qualquer lugar também possa ser um laboratório. Olha, minha casa é bem organizada. Aqui a casa de ferreiro é o espeto de ferro, não é de pau. Mas de qualquer forma eu faço uma série de movimentos o tempo inteiro. Até mesmo com essa situação de laboratório, eu mudo muitas coisas de lugar. Existe um movimento, tem vida, a gente tem alguns momentos em que a casa está desorganizada, na sequência ela volta para o estado de organizada, ela respira. É uma casa que, na verdade, tem vida, é importante que tenha vida. Mas, de uma forma geral, é uma casa organizada, eu uso esses critérios todos. Eu aplico organização na minha casa, eu acredito muito nisso, no quanto ela é importante na vida das pessoas, no quanto ela é importante como uma forma de viver. A minha bolsa costuma ser um pouco mais bagunçada, todo mundo gosta de ter essa percepção da organizadora, não é possível, em algum lugar ela precisa estar desorganizada. A minha bolsa é desorganizada e meu carro também não costuma ser um primor, ele costuma ser bem desorganizado, até porque carrego muitas coisas dentro do carro, material para cliente, então o meu carro e minha bolsa me entregam, eles me entregam. A organização me libera para muitas coisas, então a organização tem que ser bom, tem que ser para facilitar a vida, ela só faz sentido mesmo se for assim, na vida da gente, na vida de uma organizadora, na vida de uma pessoa, quer dizer, a organização não pode ser algo que escraviza, tem que ser algo que te liberta na realidade, então se eu souber exatamente onde estão minhas coisas, isso não me escraviza, isso me liberta, eu sei onde está. Então é uma forma que as pessoas às vezes estão acostumadas a ver, a lidar com a organização como algo chato. Depende do enfoque, porque é perda de tempo, por exemplo, isso é perda de tempo. Depende, você pode usar o tempo de duas formas. Você pode usar o tempo organizando e depois na sequência economizando o tempo, achando exatamente o que você precisa, onde você precisa, ou você pode economizar esse tempo largando em qualquer lugar, então não organizando, você está inicialmente ou sei lá, aparentemente ganhando esse tempo e depois gasta todo ele agregando um valor que é frustração quando você não encontra. Quer dizer, na prática são escolhas, como tudo na vida, você escolhe em que momento você vai usar esse tempo, se é organizando ou se frustrando e procurando depois algo que você não encontra. Escolha de como usar o tempo. Eu prefiro usar o meu tempo sem frustrações, né? É isso.